Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, a Sra. Ministra Assunção Cristas fez ontem uma abordagem sobre a reestruturação orgânica do seu Ministério, integrada no designado Plano de Redução e Melhoria da Administração Central. Ficámos a saber o que já se sabia desde o Conselho de Ministros da semana passada, que o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território é o que mais organismos extingue e funde e que cria megaestruturas para promover as suas competências, as quais são necessariamente centralizadas. Por outro lado, ficámos a não saber exatamente o mesmo que não sabíamos depois do conhecimento do relatório do referido plano. Não sabíamos que a avaliação foi feita de cada uma das estruturas e a razão que levou à extinção e à fusão de algumas, do ponto de vista da agilidade e melhoria do cumprimento de atribuições, nem ficámos a saber quais os meios de que se vão dotar, designadamente dos meios humanos absolutamente necessários ao cumprimento de funções. A essas questões, a Sra. Ministra não respondeu, remetendo clarificação para final de outubro. Só respondeu a quanto iria o Ministério poupar: 5 milhões de euros. Ficou assim claro o objetivo desta reestruturação. Não é avaliar objetivamente o desempenho de cada estrutura e ditar objetivamente o que tem falhado no exercício das suas competências, reestruturando de acordo com a melhoria de desempenho dos organismos, porque de outra forma isso teria sido revelado. O objetivo é cortar, dê por onde der, economicismo puro e duro na reestruturação do Governo. Em todas as reestruturações orgânicas e em todas as reduções de investimento e de funcionamento, o discurso dos governantes é sempre o mesmo: fazer mais com menos. Mas depois a consequência, infelizmente, também é sempre a mesma: fazer menos com menos. O problema na área ambiental não reside num déficit legislativo ou substancialmente no quadro legislativo que temos, se bem que há diplomas legais que abrem eles próprios espaço para duros golpes ambientais, mas não reside na faceta legislativa o maior dano ambiental. O maior dano reside muitas vezes no não cumprimento da legislação, que se dá, na maioria das vezes, devido a uma falha de fiscalização que leva a que no terreno, na prática e na vida concreta, se tornem as agressões ambientais produtivas. Por exemplo, no ICNB, o escasso número de vigilantes da natureza sempre foi um obstáculo, não um único, mas um sério obstáculo à prossecução de objetivos importantes de educação, de formação e de vigilância nas áreas protegidas. Ora, se em vez de olharmos ao que falhou de verdade, ainda agravamos o problema por cegueira economicista, é caso para dizer que isto vai de mal a pior. Extingue-se o ICNB, extingue-se a Autoridade Florestal Nacional e fundem-se na Direção-Geral da Conservação da Natureza e das Florestas. A questão que se coloca é: com que meios? Com que investimento? Com que recursos? A mesma lógica se pode aplicar à integração da Inspeção-Geral do Ambiente na Inspeção-Geral da Agricultura. O que vai daqui resultar em termos de esforço de inspeção? Ou vai resultar daqui fragilização? Uma das coisas que mais impressiona nesta reestruturação é a extinção das ARH. Foram anos de luta pela gestão de recursos por bacia hidrográfica. Pouco tempo depois de constituídas, acabam. Esta centralização pode resultar agora num recuo dessa lógica, com claro prejuízo para uma gestão regular e eficaz dos recursos hídricos. Depois, coloca-se igualmente o problema das megaestruturas. As megaestruturas podem perder eficácia num ápice e podem secundarizar funções com a maior das facilidades. Isto não significa que tenhamos que multiplicar entidades pelo número de competências, nada disso. Mas há equilíbrios que são eficazes. Por exemplo, e desde logo, a junção do Ministério da Agricultura com o Ministério do Ambiente pode facilmente resultar numa secundarização de uma das pastas, dando o ambiente, é certo. São pastas pesadas, caso o Governo as entenda prosseguir com competência, que precisam de uma dedicação grande por parte dos seus titulares. Em praticamente 100 dias de Governo, se olharmos para a componente de trabalho da Ministra na pasta do Ambiente, reparamos que praticamente as únicas medidas que tomou foi autorizar a retirada de gravata no Ministério, mas não os casacos, para efeitos de poupança energética, e agora a redução de estruturas no Ministério. Ora, se este for o ritmo de trabalho em cada 100 dias, é caso para fortes preocupações.
O ambiente neste país precisa de uma dedicação maior, sem a qual não se resolverão problemas que, pelo contrário, tenderão a instalar-se e a intensificar-se. Na tendência das megaestruturas, eliminam-se designadamente as ARH, o Instituto da Água, a Comissão das Alterações Climáticas e a Agência Portuguesa do Ambiente, e cria-se a Agência Portuguesa para o Ambiente, a Água e a Ação Climática, que tem uma dimensão perfeitamente colossal. Por exemplo, a componente das alterações climáticas é uma das matérias que o PEV defende que se autonomize, dada a sua absoluta transversalidade nas mais diversas políticas setoriais, correndo o risco de se encolher e desviar dos objetivos globais a seguir, se ficar encaixada no meio de uma panóplia de atribuições setoriais na área do ambiente. Uma coisa é certa, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, sem massa humana dedicada às funções atribuídas aos mais diversos organismos, não é possível gerir com competência as funções destinadas aos mesmos. E o que ficou mais que claro é que o Governo, nesta reestruturação, tem um objetivo essencial: despedir diretamente pessoas da administração pública e àqueles que têm vínculo garantido, propor-lhes rescisões ditas amigáveis, que bem se podem transformar rapidamente em pressões de despedimento, para além do uso de um instrumento chamado de mobilidade especial, que ameaça descartar pessoas como se de objetos se tratassem. Aliás, diga-se em abono da verdade, é lamentavelmente o primeiro objetivo da Troika e do Governo.